o cão de Itaoca, a Hilux preta, o corta-bundas e o lobisomem da Ferrovia Federal. Você já ouviu falar em alguma dessas lendas urbanas? Então, preparem o terço, o sal e deixem a reza na ponta da língua, pois no quadro de hoje vamos falar das 5 mais assustadoras lendas urbanas do Ceará. Bem, e lembrando que teremos um novo quadro de lendas urbanas toda terça e quinta, ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Então, deixem aqui nos comentários qual cidade ou estado você quer ouvir a próxima lenda urbana. E já senta o dedo no like e bora para o vídeo. 1. O lobisomem da ferrovia. Conta-se, desde os anos 60, que um antigo funcionário da Refesa tinha modos muito estranhos e por isso foi despedido. Ele era sujo e de unhas muito grandes e tinha um aspecto de louco. O diretor da rede ferroviária o despediu e, por não ter onde morar, ele passou a dormir nos vagões abandonados. As pessoas que moram em uma vila ao lado do trilho e dos vagões, próximo à rua Teresa Cristina, no centro, dizem que desde aquele tempo até hoje existe um lobisomem dentro da Refesa. E toda sexta-feira, principalmente em lua cheia, escutam o seu uivo e várias vezes já tiveram as suas portas arranhadas de madrugada. E muitos dizem ter visto o vulto correndo e ganindo entre os vagões. E isso se dá até os dias de hoje. Mas e você? Tem coragem de ir até lá em uma noite de lua cheia e tirar a prova se é lenda ou não? 2. A perna cabeluda. Exatamente o que diz o nome. Essa criatura é apenas uma perna cabeluda e nada mais, decepada e se movendo aos pulinhos. Ela ainda assim era mais que capaz de matar com seus poderosos chutes, rasteiras, enfim, coisa de que uma perna é capaz. A lenda que tirou o sono das crianças e adultos que nunca admitiram, e alguns alegavam que o pé tinha unhas grandes e podres, e outros que o pedaço de corpo não era sequer humano. As vítimas eram pegas de súbito na madrugada e sofriam ataques nas ruas, e mesmo caídas continuavam a serem surradas. A lenda incide apenas em Fortaleza, a partir da história de um homem que foi morto violentamente a chutes por uma perna musculosa e cabeluda, sem que se pudesse ver o resto do corpo. Um policial passou a investigar o caso e depois apareceu morto com hematomas gravíssimos, como se também tivesse sido morto a chutes. Em Fortaleza, a perna cabeluda apareceu no José Walter e no Modubim nos anos 90. O monstro tem aspecto horripilante e circula por todo o Nordeste assustando as pessoas. 3. A Hilux preta. O suposto veículo de cor escura que aterrorizou Fortaleza e região metropolitana foi avistado em vários bairros da capital a cometer crimes como sequestro, tiroteios e até ocultação de cadáver. A trajetória da Hilux preta segue de perto o dito popular: o povo aumenta, mas não inventa. Eram ações colaterais, pois que, segundo contavam-se, a atividade principal do 4x4 era sequestrar crianças para retirar-lhe o fígado. Mas a história pode ter surgido de um acontecimento factível. No Planalto das Goiabeiras, na Barra do Ceará, o povo localizou a família de Verinaldo de Oliveira Venuto, desaparecido em 1º de novembro de 2005. E de acordo com a mãe, Verônica, o adolescente na época de 16 anos foi raptado numa borracharia na Avenida Roberto Kennedy.
onde havia parado após um jogo de futebol no fim de tarde. Verinaldo teria sido abordado por um homem saído de um carro preto. Era um EcoSport preto. Fato esse contado por José Ladim da Silva, de 15 anos, colega e vizinho da família, após presenciar o rapto de Verinaldo à família. A história, naturalmente, foi compartilhada na região no boca a boca. O EcoSport preto virou uma Hilux preta e, em alguns momentos, passou a raptar crianças. Nos anos 80, circulava pela cidade a história de que um Opala preto estava a sequestrar crianças e o motivo era para retirar-lhe os órgãos. 4. A Casa do Cão de Itaoca. O cão existe e morou em uma casa na Itaoca, em Fortaleza, e a estadia foi na década de 40. O Coisa Ruim fez-se manifesto de diversos modos e, segundo contam, um santuário se lançou sozinho à destruição, um fogão virou espontaneamente para baixo e talheres, pratos e copos passaram a dançar na casa da rua Romeu Martins. E tudo isso por culpa do demo, disseram os moradores. A história foi tanta que em 1941 foi capa dos principais jornais em circulação na capital cearense e assunto da única emissora de rádio da região. Bem, e da família que ali vivia. Quando o Tinhoso fez a sua estadia, ninguém mais soube. Mas ido embora, o hóspede maldito, a casa voltou a ser ocupada por gente mesmo. 5. O Bicho da Água Verde. A pequena cidade serrana de Palmacia foi manchete em jornais nacionais na década de 60. Pelos misteriosos avistamentos de uma criatura indecifrável, monstruosa, que rondava as águas verdes do açude Botija da Fazenda Água Verde. As descrições foram inúmeras. Uma tartaruga com chifres, um dinossauro remanescente, uma cobra gigante e até mesmo um ser medonho de chifres e um olho só com cara de boi. Bem, o certo é que a criatura vivia na água e vinha à superfície vez por outra. A população logo foi proibida de mergulhar e as autoridades pediram auxílio. O caso ganhou repercussão e ao redor do açude estavam barracas de venda de comidas e outros itens do município que chegou a receber 500 visitantes em uma busca de avistar a criatura. Policiais foram instalados ali e um deles avistou a tal criatura. Então ele disparou 3 vezes e uma semana depois foi encontrado nas margens com 32 quilos e 1,5 metro de comprimento, um enorme jacaré. Bem galera, essas são as lendas urbanas do Ceará. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. No quadro Lendas Urbanas de hoje, vamos falar do Rio de Janeiro e das suas lendas. E para quem não sabe, o Rio de Janeiro tem as lendas urbanas mais antigas do Brasil, principalmente quando se trata da Pedra da Gávea, que é uma longa história. Bem, eu não vou dar spoiler, então venha comigo conferir as lendas urbanas do Rio de Janeiro. Chibamba.
Chibamba é uma criatura envolta em folhas de bananeira, movendo-se vagarosamente e roncando como porco, e que é invocado para amedrontar as crianças. A lenda do Chibamba consiste em um fantasma que assombra crianças, participando dos seus piores pesadelos. Trata-se de uma lenda da África que chegou ao Brasil por intermédio dos nativos. Chibamba é também conhecido como espírito das bananeiras, pois assim como faziam os africanos em alguns dos seus rituais, o Chibamba ele se veste com folhas de planta. A criatura é conhecida por roncar como um porco, dançar de forma estranha e girar enquanto caminha. A Dona Rosa, de 89 anos, moradora da Barra, conta que quando criança, a sua mãe sempre lhe contava histórias do Chibamba. Mas ela nunca acreditou, da mesma forma que não acreditava em Papai Noel. Até que um dia, em uma certa noite de lua cheia, ela desafiou a criatura, zombando com seu nome. Daí, quando deu 10 horas da noite, a lua estava toda bonita. E conta Dona Rosa: a minha mãe viu uma pessoa arranhando a porta e só estava nós duas no sítio. A minha mãe bateu na porta e ele, o Chibamba, correu. E lá na frente da casa tinha uma pedra bem grande. Aí nós vimos quando a criatura correu e ficou lá em cima da pedra dançando e girando. Aquele corpão comprido de uma pessoa, porém parecendo um bicho. E era bem parecida com a Cuca, só que uma versão masculina. E a partir daí, eu nunca mais desafiei nenhum ser do outro mundo. 2. Cavalo invisível. No interior do Rio de Janeiro, em época de Quaresma, período que antecede a Páscoa, os fiéis se preparam para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, muitas pessoas não acreditam ou não dão importância a essa tradição. E disse que o cavalo invisível é uma espécie de recado de Deus para os descrentes, como forma de impor respeito ao sofrimento do seu filho. O cavalo costuma passar galopando de noite perto da janela do quarto onde dorme a pessoa que não acredita nas tradições da Quaresma, como não comer carne e praticar a caridade, etc. E ao ouvir o galope do cavalo, muitos já tentaram olhar pela janela ou mesmo sair rapidamente de casa a fim de ver o animal. No entanto, ninguém teve sucesso. E dizem que o motivo de ninguém conseguir vê-lo é o fato dele ser invisível. Na década de 80, em Magé, Rio de Janeiro, uma jovem desrespeitou a tradição e estava sentada no alpendre de sua casa, esperando seu namorado que logo chegaria a cavalo. Ela morava com a avó e a mesma já tinha advertido das assombrações de época de Semana Santa, mas a jovem não dava importância. Então, ao longe ela começou a ouvir galopes e relinchos. Acreditando ser o seu namorado, ela se levantou e foi até a porteira para abri-la. E assim que abriu a porteira, ela sentiu um vulto de algo grande e quente passando muito rápido por ela. E em seguida, aqueles trotar de cavalo, relinchos e marcas de patas de cavalo que apareciam na areia. Porém, ela não viu cavalo algum. Desesperada, ela correu e se trancou em casa. Mas aqueles relinchos e trotar em volta da casa duraram a noite toda, mesmo com a avó clamando a Deus em oração. No outro dia, o seu namorado foi achado na estradinha que dava para sua casa. Ele estava atordoado e não se lembrava de nada que aconteceu.
Ele ficou louco e morreu poucos meses depois. 3. Pedra da Gávea. Há vários fatos intrigantes que reforçam a tese que o rei fenício teria sido enterrado no alto da Pedra da Gávea e que o seu cume representaria a sua esfinge, pois é inegável a aparência de um rosto humano munido de elmo e barbas em uma das faces da montanha. O fascínio sobre a Pedra da Gávea aumenta exponencialmente quando nos deparamos com as inúmeras lendas e mistérios que rondam a montanha. Sobre a Pedra da Gávea, além de se poder ver claramente o rosto esculpido na mesma, pode-se ver também um outro rosto inacabado voltado para o lado sudoeste, sem falar nas enigmáticas inscrições e desenhos na pedra que estudiosos afirmam ser escrita fenícia. Inclusive, há documentos antigos que já falam de tais inscrições e também que os fenícios estiveram no Rio de Janeiro 800 anos antes de Jesus Cristo. E segundo historiadores, existiu um rei fenício em 856 a.C. chamado Badesir, que segundo a primeira tradução, substituiu o rei Jetbaal, o seu pai, no trono real de Tiro. E segundo as inscrições fenícias na Pedra da Gávea, o rosto esculpido na mesma pertence a esse rei fenício. Os fenícios foram os maiores navegantes do mundo antigo. Comprovadamente estabeleceram relações comerciais com as ilhas britânicas, com a Espanha e norte da África, onde fundaram inúmeras colônias, sendo que a mais famosa de todas elas foi Cartago, que se situava onde hoje fica a Tunísia, e que na época foi uma das maiores cidades do mundo. É comprovado também que os fenícios foram mais ousados ainda e criaram inúmeras colônias no litoral atlântico da África e na costa de Guiné e do Congo. E por volta de 600 a.C., o faraó Necau II do Egito patrocinou uma expedição capitaneada por Hanão, que segundo o grande historiador Heródoto, navegou todo o continente africano. E Badesir, junto com a sua expedição, teria a princípio a intenção de fundar uma nova colônia no litoral ocidental da África. Mas ao chegar a Cabo Verde, fortes correntes marinhas teria desviado a frota do seu objetivo. Orientação era o fraco dos fenícios. Eles navegavam sempre próximo da costa, mas uma vez que perderam esse contato visual, seguiram navegando na direção das correntes até que chegaram ao Brasil. Além da Pedra da Gávea, estudiosos encontraram ao longo dos séculos inúmeros vestígios da presença fenícia no Brasil. São muitas inscrições em rochas e também a incrível semelhança de alguns vocábulos do Tupi-Guarani com palavras fenícias. Pois o rei Badesir teria morrido nessa expedição, e passando pelo Rio de Janeiro, os seus súditos se depararam com a impressionante imagem do gigante de pedra, e chegaram à conclusão de que a cabeça do gigante, correspondente à Pedra da Gávea, seria o local ideal para servir de descanso eterno para o rei. Em 1946, os escaladores do Centro Excursionista Brasileiro conquistaram pela primeira vez uma gruta suspensa no meio do paredão do lado direito da cabeça. Foi uma expedição muito arriscada para a época, devido à dificuldade de se atingir o local, e qualquer erro representaria uma queda fatal de 20 metros de altura,
para todos os membros que integravam aquela expedição. E ali descobriram uma passagem estreita e comprida que atravessaria toda a pedra e sairia do outro lado. Mas o governo logo ordenou que a expedição fosse suspensa e a gruta lacrada. Em 1982, o arqueólogo norte-americano Robert Frank Mark fez uma série de mergulhos na Baía de Guanabara, no intuito de descobrir eventuais embarcações fenícias naufragadas que acabariam comprovando toda essa tese. Fez uma varredura em todo o fundo da baía e não encontrou nenhuma embarcação afundada, mas encontrou 3 ânforas de origem fenícia. E a partir daí, ele entrou em conflito com as autoridades da Marinha Brasileira, que, alegando o risco de saque, vedou o acesso ao local. As ânforas estão guardadas a 7 chaves em um local secreto pela Marinha Brasileira, mas desde então nunca mais foram vistas. O Portal de Ágata é a entrada para o túmulo de Badizi, segundo alguns, mas para a grande maioria dos místicos, uma grande cavidade no formato de um paralelepípedo de 15 metros de altura e 7 metros de largura e 2 metros de recuo, representaria a entrada para o reino subterrâneo de Agartha. Esse imenso império subterrâneo abarcaria vários milhões de quilômetros quadrados de extensão e teria milhões de habitantes espalhados por várias grandes cidades. E de acordo com os seus adeptos, o mundo de Agartha teria um compartimento secreto dentro da pirâmide de Gizé no Egito, sendo o principal portal na grande pirâmide de Quéops. Ainda segundo esses mesmos místicos, o Império de Agartha teria 3 portais de entrada aqui no Brasil, sendo um em 7 cidades no Piauí, outro na Serra do Roncador, que fica na Barra dos Garças, no Mato Grosso, e o terceiro seria justamente esse portal na Pedra da Gávea. Outra lenda sobre a Pedra da Gávea fala de várias aparições de OVNIs, feixes de luz e discos voadores. Há um grande número de relatos de pessoas que moram nos bairros vizinhos e avistaram discos voadores sobrevoando a montanha. Por sinal, o primeiro relato devidamente documentado em fotografias de um objeto voador não identificado em terras brasileiras foi justamente sobre a Pedra da Gávea. Estas fotos foram feitas em 1952 por jornalistas da extinta revista O Cruzeiro. Passaram pela análise de diversos técnicos em fotografias, chegaram à conclusão de que elas eram legítimos registros de um objeto voador misterioso. E além dos discos voadores, há muitos relatos de luzes estranhas que saíram de dentro das cavidades da Pedra da Gávea. Em 1937, houve um caso notório desse tipo de relato. 2 pesquisadores pernoitaram no alto da pedra e, num determinado momento, eles notaram uma estranha luz verde saindo de uma das fendas rochosas. Intrigados, eles foram até a fenda e, ao entrar nela, se depararam com uma estranha sala com várias estátuas humanas. E logo a seguir, sobre uma luz ofuscante, eles desmaiaram. E no dia seguinte, ao acordarem, eles desceram a pedra e procuraram a redação de um jornal de grande circulação para relatarem esse estranho fenômeno. Os jornalistas combinaram com eles o retorno até o local para averiguarem melhor aquele fenômeno. Porém,
qual não foi a decepção de todos quando retornaram lá e nem sequer localizaram a fenda. Os dois pesquisadores logo depois enlouqueceram e morreram internados no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Jacarepaguá, sempre reafirmando a veracidade da história contada. Outra história muito louca envolvendo a Pedra da Gávea estaria ligada a uma gruta tipo sifão, localizada na parte que o maciço rochoso se encontra com o mar. A parte abobadada estaria localizada acima do nível do mar, e lá dentro sairia das águas uma escada imensa que adentraria as profundezas da montanha. E conta que dois mergulhadores de pesca submarina, ao encontrar essa gruta, eles subiram a escada e, assim como os aventureiros da Luz Verde, eles perderam os sentidos. Quando acordaram, estavam no topo da montanha, a 842 metros de altitude. De qualquer maneira, há uma quantidade realmente impressionante de lendas e relatos estranhos envolvendo a Pedra da Gávea, e como diz aquele velho ditado, onde há fumaça, há fogo. Mas de concreto e incontestável mesmo, sobrou apenas o primeiro registro oficial de um disco voador em território brasileiro em 1952, e o fato de que a Pedra da Gávea é a campeã brasileira em acidentes fatais. Bem, talvez uma maldição imposta pelo rei Baldizir a alguns que tentam violar o seu sossego eterno. Bem, galera, essas foram as lendas urbanas do Rio de Janeiro. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E vale lembrar que teremos vídeos de lendas urbanas todas as terças, quinta e sábado aqui no Elite Oculta. Nos anos 2000, o programa do Gugu estreava um dos seus quadros mais famosos, Lendas Urbanas. E depois veio o programa do Ratinho em seguida, com o quadro Histórias que o Povo Conta. E esse quadro está no ar até os dias de hoje. E esses quadros ganharam notoriedade do público. E se você era uma criança naquela época, com certeza morria de medo das histórias assustadoras que marcaram uma geração, reais ou não, eis a dúvida. Mas o que para alguns são lendas, para outros é a pura realidade. E no vídeo de hoje, como muitos pediram, vamos falar das 5 lendas urbanas mais famosas do Sergipe. Então, bora para o vídeo. O lobisomem do sertão sergipano. A lenda se passa na região do Alto Sertão Sergipano, e há relatos de que a criatura foi avistada nas cidades do entorno. E a história conta a existência de um homem com feições muito similares à de um bicho. Ele é alto, tem unhas compridas e vaga à noite de lua cheia durante o mês junino pelas estradas de terra do sertão. A lenda circula pela região há anos e é alimentada de geração a geração. A criatura é chamada de João Valentim, um homem comum ao dia, e à noite assume a identidade de um lobisomem. E segundo a lenda, ele nunca fez mal a ninguém. Porém, quem o avista vagando leva um susto tremendo. Reginalva é uma das pessoas que diz
ter avistado a criatura, e ela é moradora da cidade de Nossa Senhora da Glória. Ela afirma ter medo de até pronunciar o seu nome. E segundo seu relato, ela conta que antes de esbarrar com o lobisomem do sertão, já conhecia a lenda através do seu pai. E no momento de encontro com o bicho, ela relatou que sentiu um cheiro forte de enxofre e que não conseguiu avistar o seu rosto devido ao escuro. Ela então correu por aquela estradinha escura, iluminada apenas pela lua, e aquele vulto enorme corria de 4 patas atrás dela, e roncava como um porco e galopava como um cavalo. E ele só não a pegou porque alguns cães de rua ouviram todo aquele alvoroço e partiram para cima da criatura, dando tempo suficiente para ela escapar. Outros avistamentos foram feitos pelos moradores, e todos têm convicção de se tratar do tal João Valentim. A lenda ganha ainda mais força durante o período junino, momento do aparecimento da criatura. 2. Mistério de Ilha Grande. Ilha Grande é uma ilha situada no município de São Cristóvão, habitada por uma pequena comunidade. A região é popular pela sua festa de samba de coco, pela sua vasta quantidade de coqueiros. O mistério que assombra a ilha há décadas é sobre a lenda de uma mulher de cabelos compridos que assusta crianças à noite. Suas aparições assustam os moradores da pequena ilha e, segundo a lenda, ela se esconde no topo dos coqueiros e vaga a mata, assustando crianças com seus cabelos longos, vívidos e pretos. Há uma outra versão da lenda, que uma mulher foi amante de um padre e não gostava da vida religiosa do homem. E quando ele a largou, ela tirou a própria vida naquelas matas, após profunda tristeza, e então foi enterrada no cemitério local. E como castigo pelo pecado, o seu túmulo foi destruído por um coqueiro, que em noites de lua cheia se misturava ao cadáver e se transformava na mulher coqueiro. Os relatos dos moradores da localidade afirmam que em toda noite de lua cheia, a mulher retirava as suas raízes e caminhava para fora do cemitério, seguindo o caminho pelas matas de Ilha Grande. E por onde passava, era possível ouvir o choro e desespero da assombração, que deixava rastros de destruição causado pela ventania da floresta. Dizem que o primeiro a visualizar a mulher foi um pescador, e outros testemunharam tê-la visto andando pelas matas e voltando para o cemitério. E muitos dizem que a qualquer momento ela voltaria a aparecer, principalmente para crianças, que, diferente dos mais velhos, têm muita imaginação. 3. O maníaco da seringa. Começou como lenda, mas adiante foi provado como verdadeiro. A história conta que um homem misterioso que morava nos arredores da cidade de Indiaroba realizava assaltos à noite. Ele ameaçava suas vítimas com uma seringa, que, segundo relatos, o homem afirmava conter o seu sangue infectado pelo vírus HIV. Esse tipo de história não é novidade, e casos similares já foram registrados em outras cidades brasileiras, e espantando as pessoas com os relatos. Porém, esse caso em Sergipe se tornou lenda por acontecer em uma cidade pequena do interior e por nunca terem avistado o tal homem da seringa. Mas o que era apenas uma lenda acabou sendo comprovado como verdadeiro, pois o jornal
F5 News, em 2011, publicou a notícia que o maníaco tinha sido identificado e preso pela polícia. E de acordo com as informações, o suspeito era um homem de 32 anos que tinha histórico de assaltos na cidade de Itaporanga. O maníaco da seringa foi preso devido a uma mobilização dos moradores que começaram uma busca coletiva na tentativa de caçá-lo. 4. A loira do Augusto Franco. Para quem acompanhava as lendas exibidas no programa do Ratinho, provavelmente já ouviu sobre algum caso bem parecido. E segundo a lenda, uma loira vagava à noite pelo bairro Augusto Franco, na capital sergipana. E no primeiro caso, ela pediu carona para um taxista, e ao chegar ao destino, a moça sumiu misteriosamente. Em busca de resposta, o taxista perguntou sobre a loira na casa em que ela tinha apontado antes do desaparecimento, e a moradora contou que a suposta loira se tratava de uma antiga residente que tinha falecido há alguns anos. Na época, a história aterrorizou os taxistas da região por muitos dias, e vários ficaram com medo de relatos e evitavam ao máximo realizar corridas à noite pelo local. E desde então, surgiram vários relatos de moradores da região sobre terem avistado a suposta loira vagando pelas ruas do bairro. A loira do táxi, segundo uma lenda urbana, a jovem gostava de andar de carro e mesmo depois de morta, voltava ao mundo dos vivos para passear de táxi pela cidade. O seu Joaquim afirma que numa sexta-feira, à meia-noite, uma loira muito bonita que estava na porta do cemitério deu sinal e ele parou o carro. Eles conversaram muito e no fim da corrida, quando ele a deixou em casa, a loira alegou não ter dinheiro, mas que ele passasse no dia seguinte para pegar o dinheiro com seus pais. E então, no dia seguinte, bem cedo, o seu Joaquim estava de volta e uma senhora atendeu a porta e alegou que não havia ali essa loira que ele falava. Mas logo ele viu uma foto da loira em um quadro na sala e disse para a tal senhora que aquela era a mulher. Daí, a senhora revelou ser a mãe da garota e que ela havia morrido há 5 anos. E não satisfeito, a senhora levou seu Joaquim até o cemitério. E lá ele pôde ver e comprovar que a mulher do túmulo era a loira que lhe havia dado carona na noite passada. 5. A criança da ponte da cidade de Estância. Essa é uma lenda passada entre gerações, e a história conta que uma criança aparece à noite debaixo da ponte de uma fábrica localizada na cidade. Não sabem ao certo se é um menino ou uma menina, e o único aspecto físico que conseguem notar são seus olhos brilhantes que parecem uma fogueira acesa. O seu aparecimento vem acompanhado de um choro inocente que atrai a atenção de curiosos. E não se sabe mais informações sobre a tal criança, e faz muito tempo que ela não é avistada pelos moradores. É uma lenda antiga que se tornou parte do folclore da cidade, e a história é tão curiosa que já foi citada em um programa jornalístico do estado, o SETV2. E na reportagem, o jornal buscou falar com pessoas que tinham familiaridade com a lenda e formulou algumas especulações sobre o caso. Acredita-se que a criança se trata de um espírito relacionado aos festejos juninos que acontecem no mês de junho.
A cidade é famosa pela festa, contendo muitos fogos e fogueiras, deixando a cidade bastante iluminada, e por esse motivo, a criança teria os olhos tão brilhantes. Bem, galera, essas são as lendas urbanas do Sergipe. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo de lendas urbanas. Talvez você não acredite no sobrenatural, ou talvez até acredite, mas nunca presenciou nada de anormal acontecer de forma misteriosa. Bem, talvez você pode até morar em uma casa assombrada e presenciar fenômenos estranhos, mas eu desafio você a passar apenas uma noite em uma dessas casas assombradas, as quais citarei a seguir. 1. Amityville. Amityville é um dos lugares mais sinistros dos Estados Unidos, na verdade, o mais sinistro do planeta. Foi palco de um dos crimes mais brutais e sinistros da história, com um assassino que disse ter ouvido vozes para matar a própria família. Exatamente por isso, o lugar está à venda e ninguém quer comprar. E olha que o preço é uma pechincha. Não por acaso, Amityville entrou para a história por um caso sinistro. Ronald DeFeo Jr. matou o pai e os 4 irmãos e colocou a culpa na máfia, no fim de 1974. Mas não demorou muito para Ronald contar a verdade, que ele havia assassinado todo mundo. E segundo ele, Ronald começou a matar e não conseguia mais parar. Tudo porque ele ouviu vozes que mandavam assassinar toda a família. E o palco dessa história de terror está à venda por uma pechincha. São R$320 mil, um valor bem abaixo do mercado. E mesmo assim, todos passam longe da tal casa. Pois no histórico da casa tem fotos como essa, de uma criança fantasmagórica que definitivamente não morava na casa e apareceu para essa foto assim do nada. A casa à venda tem 5 quartos e 4 banheiros e mesmo assim ninguém chega perto. E a atual proprietária da casa, a Sandra Cisneros, ela afirma que não entende toda essa aversão. A mídia local também não ajuda, pois matérias de TV apontam as ligações sinistras da casa toda hora. E quando Sandra anunciou o preço da casa no Facebook, diversas pessoas gostaram da casa. Mas aí começaram a lembrar tudo de sinistro que já rolou no passado dela, e todo mundo foi embora horrorizado. E todos os que tinham marcado visita para a casa simplesmente desapareceram e nem se deram ao trabalho de desmarcar. O preço é bom demais para ser verdade, mas é melhor ficar longe desses lugares, respondeu uma das mulheres no anúncio. E o que piora ainda mais os relatos dos assassinatos sinistros é o relato cheio de detalhes da família Lutz, que morou lá 13 meses depois das mortes. Os Lutz não ficaram lá nem um mês antes de correrem apressadamente,
sem nem mesmo levar a mudança embora. Eles ouviam vozes à noite, arranhões misteriosos e um monte de moscas que apareciam misteriosamente. Os crucifixos deles também apareciam virados de cabeça para baixo, assim como o cheiro de podre que surgia principalmente à noite. Anos depois, muito do caso de Amityville continua um mistério total. Bem, um deles é que todos os assassinados morreram dormindo e a polícia não sabe como eles não acordaram com os tiros. Eles também morreram de bruços, o que indica que o Ronald os virou antes de os matarem. Os vizinhos também não acordaram e disseram não terem ouvido nada, e só percebido algo quando viram a reunião de policiais. A casa está à venda desde 2010 e desde então não apareceu ninguém para comprar. 2. A fazenda da família Perron. Tudo começou quando a família Perron resolveu se mudar para uma fazenda para dar uma vida mais tranquila para os filhos. Em 1970, eles compraram o que descreveram como a casa dos sonhos. Bem, era a Fazenda Arnold, com mais de 80 mil metros quadrados, com uma plantação de todo tipo e uma casa grande. Mas o sonho se transformaria em um pesadelo completo não muito tempo depois. Mas assim que pisaram por lá, eles perceberam que a casa não era nada normal. Rapidamente descobriram que todos os moradores do local jamais se mudaram após começarem a dormir lá. E a imensa maioria morreu de forma violenta, seja se enforcando ou sendo assassinado em um caso jamais resolvido. E também aconteceram 2 afogamentos no riacho perto da casa e 4 pessoas que misteriosamente congelaram até a morte na área da fazenda. Esses casos assustaram a família Perron, mas nada que os fizessem ir embora dali. Disseram se tratar apenas de coincidências pontuais. E para piorar, o vendedor da casa aconselhou a família a deixar as luzes acesas à noite, porque assim era melhor. Os casos bizarros na fazenda aconteceram tanto que logo eles se acostumaram. Desde barulhos de gente varrendo a cozinha, até arranhões estranhos na porta. E eles não demoraram a se acostumar com a presença de espíritos na casa. E em algumas semanas, até começaram a fazer piadas como: estamos em uma casa bem assombrada. Também havia o espírito de uma criança chamada Manny, que eles acreditaram ser o de Johnny Arnold, que se enforcou no porão da casa. E Manny encarava a família todo dia com seu sorriso macabro. E de repente, sumiu completamente. Mas o quadro logo mudou e os espíritos se mostraram mais sinistros. E junto com esses episódios, os Perrons testemunharam também coisas como camas que se arrastavam e objetos que levitavam. Os episódios começaram a se tornar mais frequentes e menos inocentes cada vez mais. As filhas dos Perrons relatavam puxões de cabelos e pernas e gritos muito altos toda noite. Em algumas semanas, a família não conseguia mais dormir, com espíritos gritando sem parar. E quando eles iam atrás dos sons, chegaram a um pequeno cemitério próximo, na tumba de um garotinho assassinado na área da fazenda. E já outros dos espíritos poderia ter molestado as meninas. Eram 5 ao todo, e eram descritos como muito mal por Andrea Perron, que escreveu uma trilogia de livros de memórias sobre as experiências na casa. E já outro fantasma
fazia coisas ainda mais sinistras, principalmente contra a senhorita Sherman. Esse fantasma era chamado de Bathsheba e dizia ser o fantasma de uma bruxa que se enforcou no celeiro no século XIX. A senhorita Perron descreveu Bathsheba como uma criatura pouco humana, cheia de vermes rastejantes no corpo, com o pescoço aparentemente quebrado. A senhorita Perron era atormentada continuamente pelo fantasma sinistro, arranhada o tempo todo, e em um dos episódios, a sua cabeça foi jogada contra a privada em uma tentativa de afogamento. E quando as coisas chegaram a esse ponto, os Perrons pediram a ajuda do casal Warren, um dos mais experientes no assunto sobrenatural nos Estados Unidos, e os Warrens descobriram a história sinistra do fantasma Bathsheba. E segundo eles, a mulher foi acusada de sacrificar o próprio filho assim que ele nasceu. Na época, o corpo do filho foi encontrado com um espeto grande na cabeça e já frio, e como a polícia não conseguiu provas, o caso foi abandonado e ela saiu impune. Dizem as histórias que Bathsheba teve outros 3 filhos, e todos eles morreram antes de completar 4 anos. E no relatório de legista dela, o médico descreveu o corpo dela como assustadoramente duro, duro como pedra. O fantasma torturava as meninas enquanto aliviava para Roger Perron, o pai da família. O fantasma quebrava pratos, louça e equipamento da casa para Roger descer até o porão. E uma vez no porão, tudo levitava, e Roger sentia Bathsheba passando a mão nele. E segundo os Warren, aparentemente, o fantasma queria a senhorita Perron longe da casa. Bem, os Warrens não foram capazes de livrar os Perrons da treta com os espíritos sinistros, e foram embora por não terem dinheiro. A família Perron viveu na casa por mais de 10 anos, sofrendo nas mãos dos espíritos, até que conseguiram comprar outra casa. Ainda assim, os atuais proprietários, os Sutcliffe, relataram diversos eventos paranormais na casa, e segundo eles, as paredes tremem, os quadros caem, e uma névoa parece rondar o local. E embora não sofram torturas ou ataques diretos como os Warrens, ainda assim é muito difícil morar naquele local. 3. A Casa Assombrada de Ourinhos, São Paulo. Em quase todas as cidades de interior de estado, talvez tenham histórias aterrorizantes ou de arrepiar os cabelos. Aqueles contos e lendas que assustam qualquer um e fazem parte da história de uma localidade específica da cidade, como um bairro, e em Ourinhos tem uma famosa história de um tal espírito, chamado Poltergeist, que atazanou uma família residente da Vila Perino. Tudo começou na década de 80, e a casa existe até hoje e está localizado na Rua Maranhão. No fundo da residência, tem 2 cômodos de madeira, onde morou uma senhorinha que é sogra da moradora da casa no presente. Bem, do nada, começou um barulho como se estivesse serrando o assoalho da casa. E de imediato, a senhora julgou que fosse ladrão e chamou o filho, que chamou os vizinhos. E toda essa turma foi direto para casa. A polícia foi chamada, e até que a vizinha disse que iria esquentar uma água e jogar no assoalho, porque se fosse ladrão, ele sairia e o policial o prendia. Bem, jogaram a água, e no mesmo instante veio um vento forte no rosto dessa vizinha, e todos ficaram assustados. Aí os barulhos não paravam mais. Era direto algum som vindo da parede.
e dizem que a parede até quase caiu e foi preciso consertá-la. Foi aterrorizante o que aconteceu naquela casa, disse uma testemunha que preferiu não revelar a identidade por motivos pessoais. E diante da situação, a vizinha resolveu começar a orar por aquela casa, dentro do quarto da senhora que morava ali. E no quarto tinha uma cama de solteiro com um lençol branco por cima. E quando ela entrou no quarto, o lençol começou a se mexer como se tivesse alguém deitado naquela cama. A vizinha começou a conversar e perguntou se aquele espírito precisava de alguma oração. A cama foi com tudo em direção à mulher e bateu na sua perna, pois ali era proibido falar o nome Deus. O tempo foi passando e os movimentos estranhos continuavam. Pessoas contam que o padre Bernardino, o pároco do santuário paroquial Nossa Senhora de Guadalupe daquela época, foi até o local para rezar. E acontece que enquanto ele rezava, o espírito ergueu a sua batina. E em seguida, um pastor foi até a casa. Religioso se sentou na sala de frente à TV, no momento em que o aparelho flutuou até o colo do pastor. Havia um radialista na cidade, o Aparecido Leite. Ele trabalhava na Rádio Clube, que foi até a casa para fazer uma reportagem. E foi ele pisar dentro da casa que começou um auê. E o que estava no teto caía. A mesa virou de ponta cabeça e ele saiu correndo da casa e estava até passando mal. Outro fato curioso é que quando a dona da casa começava a varrer os espaços, a vassoura não parava em sua mão e ficava flutuando. Outra situação era o surgimento de letras nas paredes que formavam a frase: "Tomem cuidado, senão todos vocês acabarão mortos". Na época, a vizinha decidiu levar os moradores para um centro espírita na Vila Kennedy, que hoje ela nem existe mais. E ao entrarem no local, começou um barulho irritante no telhado. Era como se estivesse caindo diversas pedras. Então, a dona do centro recebeu uma entidade e diz que o espírito que estava perturbando a família era o Exu Sete Ventos. E foi feito um trabalho, uma entrega de 7 quilos de carne, 7 velas pretas, 7 velas amarelas e o barulho acabou. E a cada 3 meses, a família fazia essa entrega. E depois passou de 6 em 6 meses. Passou a ser de ano em ano. E os moradores esqueceram desta ação. Porém, tudo voltou novamente. Vidros começaram a serem estourados. Pedras apareciam do nada. E a vizinha levou a família mais uma vez para o centro espírita. Dizem que o problema era com a senhora que morava no fundo da casa. Parece que ela era uma pessoa muito ruim para o marido. E foi isso que comentaram no centro espírita. Que a entidade veio para atrapalhar a vida dela. E assim, fazer dali um inferno. Bem, isto é, quando essa situação começou na casa da senhora, a do fundo, ela foi morar na casa da frente. E o espírito acompanhou essa mudança. E acabou que atormentando os ambientes das duas casas. A rua até foi interditada de tanto curioso querendo invadir a casa. A família resolveu ir para outra casa, para a residência da mãe dessa senhora, também moradora da Vila Perino. Eles entraram na casa e tudo começou a cair no chão. E aí decidiram voltar para a Rua Maranhão. E aonde a família ia, o espírito ia junto. Por fim, depois de muitos trabalhos e entregas, a entidade foi embora e nunca mais voltou. Atualmente,
A família não gosta que toque no assunto e são extremamente reservados. O motivo é pelo trauma que esse período causou em cada integrante e por toda a comoção que o caso causou em toda a cidade de Ourinhos. Bem, galera, esses foram os locais mais assombrados do vídeo de hoje. E se você tem coragem de passar uma noite em qualquer uma dessas casas, comentem aqui embaixo. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quem nunca ouviu sobre lendas como a loira do banheiro, curupira, boto cor-de-rosa, saci e tantas outras? Muitas crianças já tentaram invocar a própria loira do banheiro ao falar o nome dela 3 vezes em frente ao espelho da escola. Mas assim como todo estado brasileiro, você sabia que a Bahia tem as suas próprias lendas urbanas? Inclusive, temos certezas de que uma das histórias você achava que realmente tinha acontecido, mas não era possível. Então, venha comigo e confira as histórias e descubra a verdade sobre as lendas urbanas baianas. 1. Cabeça satânica. A lenda da cabeça satânica da Bahia relata aparecimentos, principalmente perto da fronteira com Pernambuco, e conta os antigos que a aparição é mais comum tarde da noite, com predominância da lua nova. A cabeça satânica é um ente do mundo inferior que aparece principalmente para pessoas de espírito fraco e doentes pela obsessão do mundo material. Os relatos são de um ser que se esconde de costa na sombra das árvores e becos escuros. Usa capote preto, tem cabelos e barba comprida, sorriso sarcástico e grandes dentes. As narrativas dos encontros com cabeça satânica descrevem como um ser que salta das sombras, se postando em frente à vítima, arrancando a sua cabeça com a mão esquerda e levando em direção ao rosto da pessoa abordada. Por coincidência, é relatado que todas as suas vítimas morrem de doenças ruins em até 7 meses após o encontro. Os anciões contam que o cabeça satânica é o espírito de Satanás que veio para ceifar os espíritos sem humanidade, para que possam fazer companhia no inferno. E para afastar o cabeça satânica das redondezas da morada, recomenda-se que se elabore uma cruz no domingo de Ramos, feita de ramos de oliveiras, alecrins ou palmas, e coloque a cruz encostada em um dos cantos na cerca do quintal. 2. Minhocão do São Francisco. Conta os antigos que a lenda do minhocão nasceu da disputa de filhotes de dourados e matrinchãs por peixes piau. Os piau pediram para os enteais, que moram no fundo do rio São Francisco, para que eles não fossem mais perseguidos pelos 2 predadores. Então, uma sereia com seus poderes criou uma minhoca que, conforme fosse comida, fosse crescendo novamente para poder alimentar os 2 e deixar os piau em paz. E com a pesca predatória, sobraram poucos dourados e matrinchãs, e o minhocão teve poucos predadores e cresceu até ficar gigantesco, passando
a incomodar os pescadores e turistas que navegavam no São Francisco. Em dias de vento, o minhocão fica zangado e cria ondas enormes para virar as embarcações. Em dias de chuva, ela desbarranca os leitos do velho Chico, e em dias de sol, abre imensas grotas por debaixo das casas dos ribeirinhos. 3. Quibungo. De acordo com a lenda, o quibungo é um bicho-papão parecido com lobo. É negro, tem a cabeça muito grande, velho, feio, maltrapilho, sujo, faminto, malvado, feiticeiro e canibal, que tem uma boca enorme nas costas ou na barriga para pegar crianças rebeldes, malcriadas, mentirosas e que não gostam de dormir cedo. Os quibungos mais malvados têm um olho só e adoram carne fresca. Reza a lenda que assim que o quibungo engole a criança, ela já é digerida em seu estômago. O quibungo pode ser morto por qualquer arma de fogo, mas somente pelas mãos de adultos. E por isso, é aconselhável as crianças estarem sempre junto aos seus pais ou responsáveis. 4. A mulher de roxo. Sempre de roxo, com roupas que lembravam o hábito usado pelas freiras, ela costumava perambular e dormir pela rua Chile e imediações. Teria nascido em 1917 e morrido em 1997 aos 80 anos. Dizem que foi moça instruída, de boa família, e que teria enlouquecido por causa de uma grande desilusão amorosa. O final da vida da mulher de roxo foi triste, assim como a sua imagem em vida, marcada pelo abandono de todas as coisas. A história de Florinda Santos, a conhecida mulher de roxo, se transformou numa lenda urbana, uma figura mitológica conhecida por todos da localidade. Andava de um lado para o outro, falava sozinha e sempre pedia dinheiro, tudo com muita educação. Afinal, dizia-se que a mulher de roxo, personagem dos tempos diários do centro da cidade, vinha de boa família. Algumas vezes, a dama desfilou com uma roupa de noiva, com direito a buquê, véu e grinalda. Bem, qual a sua origem, poucos sabem direito. Uns defendem a tese de que havia perdido a fortuna e enlouquecido, e outros dizem que ela teria visto a mãe matar o pai e depois suicidar-se. E terceiros garantem ainda que ela perdera a filha de consideração e a casa na ladeira da montanha numa aposta de jogo. Outros ainda contam que ela enlouqueceu porque teria sido abandonada no altar. A dama de roxo perambulava com as suas vestes roxas, inspiradas nas roupas das suas santas de devoção. Florinda, a mendiga que jurava ser rica, passou a ser a personagem lendária, surgida do nada, em frente à loja Sloper, nos anos 60 do século XX, em Salvador. E quando se enfeitava, com maquiagem forte no rosto e nos lábios, ela usava o espelho retrovisor dos automóveis estacionados. A Rua Chile era sua verdadeira casa. O seu mundo, o seu reinado. A intimidade com a rua era tão grande que ela sempre andava descalça. E na Rua Chile, ela chegava sempre muito cedo, circulava pelo centro e só recolhia o seu saco preto ao meio-dia, quando ia almoçar. E ao final do dia, ela voltava andando
ao albergue noturno da prefeitura, situado na Baixa dos Sapateiros. Muitas reportagens foram publicadas na época sobre a mulher de roxo ou dama de roxo. O jornalista Navarro gravou uma entrevista exclusiva com ela e é um dos raros documentos em que é possível ouvir a voz de Florinda. Em 1985, o cineasta baiano Robinson Roberto documentou um vídeo em Super 8 em que a mulher de roxo diz morar no albergue há 3 anos e revelar pertencer à família real da rainha princesa. Ela tornou-se um personagem folclórico, querido pelos baianos, uma lenda urbana. Veio a falecer em 1997, depois de acolhida pela irmã Dulce. 5. Menino comido pela cobra. Reza a lenda que na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino que, além de muito levado, era também muito mentiroso. E certo dia, após aprontar muito na sala de aula, ele foi colocado de castigo no porão da escola pela sua professora. E depois de um certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele. Mas como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. E dizem que seria uma enorme sucuri que devorou o garoto, depois de matá-lo por esmagamento. Há versões que dizem que até quando a professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra. E a partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas. 6. O Papa Figo. Ao contrário dos outros mitos, o Papa Figo não tem aparência extraordinária e se parece mais com uma pessoa comum. Outras vezes, pode parecer com um velho esquisito e mal vestido que carrega um grande saco às costas. Porém, o Papa Figo é um monstro feiosíssimo. Tem a cara pálida, as orelhas enormes e as unhas compridas. Usa barba até o peito e tem um cheiro de carne podre. Dizem que o monstro Papa Figo anda pelas ruas atrás de crianças mentirosas e desobedientes dos pais. Na verdade, ele mesmo pouco aparece. Manda os seus ajudantes em busca de vítimas. Os ajudantes do Papa Figo, por sua vez, usam de todos os artifícios para atrair as suas vítimas. Todas crianças, é claro. Oferecem balas, chicletes, doces, pirulito, dinheiro, presentes, brinquedos ou comida. Os auxiliares do Papa Figo agem em qualquer lugar público ou em portas de escola, parques ou mesmo em locais desertos. Pobre da criança que se distrai com os falsos agrados dos ajudantes do Papa Figo e cai na armadilha. Depois de atrair as crianças, estas são levadas para o verdadeiro Papa Figo, um sujeito estranho que sofre de uma doença rara e sem cura. Um sintoma dessa doença seria o crescimento anormal de suas orelhas. E diz a lenda que para aliviar os sintomas dessa terrível doença ou maldição, o Papa Figo precisa se alimentar do fígado de crianças. E assim que retira o fígado, o Papa Figo desaparece com a criança para sempre. E como todo mito, este também tem um fundo de esclarecimento. Nesse caso, é para alertar as crianças sobre os cuidados que devem ter quando pessoas estranhas, ou até mesmo conhecidas, oferecem presentinhos. 7. A Besta Fera.
Conta a lenda da besta fera que o demônio, para poder se locomover mais rápido aqui no plano terreno, ele trocou seu corpo de bípede por um de quadrúpede, podendo desta maneira se locomover de cemitérios em cemitérios rapidamente, a fim de colher as almas dos espíritos que vão para o limbo. A sua forma lembra um centauro da mitologia grega, mas a sua fisionomia é infinitamente mais assustadora. A besta fera procura sempre caminhos rurais para se locomover e atravessa as noites escuras em velozes galopes, provocando alvoroço na cachorrada que encontra pelo caminho. Há narrativas que contam que quando alguém o encontra e vê o seu rosto, enlouquece por semanas. A besta fera percorre todo o nordeste do Brasil em seu eterno destino de colhedor de almas penadas de cemitérios. 8. Voz misteriosa do Carmo. Construída para os atos litúrgicos dos religiosos carmelitas, nesta igreja se encontra a imagem do Senhor morto mais cara do mundo, com 2.000 pedras de rubi encravadas em toda a imagem. E conta a lenda que um grupo se reuniu para jogar bola em frente à igreja à noite. E enquanto a gurizada se divertia e fazia algazarra, todos ouviram uma voz saindo de dentro da igreja e pedindo silêncio. E como ninguém deu atenção e continuaram a bater de bola, de repente, os portões da igreja começaram a tremer de forma estrondosa, sendo que não havia sinal de vento. Conta-se que todos foram embora assustados e curiosos com o evento, e sendo que novamente em outro dia voltaram para o bater de bola, tendo a intenção de provocar novamente o fenômeno. E depois de algum tempo, agora sem tanta algazarra, ouviu-se novamente o sussurrar de silêncio. Mas desta vez também estava escrito silêncio com um tipo de tinta branca no fundo esverdeado da porta da igreja. E assustado, todos os garotos foram embora e nunca mais voltaram. 9. O tesouro da Fonte Nova. Quem não gosta de lendas que envolvem tesouros perdidos? Bem, na década de 1920, era muito comum diversos baianos perderem o sono só para imaginar formas de encontrar supostos tesouros escondidos nos subterrâneos da Bahia. Algumas vezes, o assunto surgia na mídia baiana e, na opinião de historiadores, tendo Teodoro Sampaio entre eles, confirmando a existência de túneis cavados na rocha, mas para qual finalidade não tinham uma resposta exata. E como a imaginação nos leva a teorias mirabolantes, alguns pensavam que os tesouros eram apenas galerias pluviais, e outros achavam que eram escavações feitas por religiosos ou famílias riquíssimas que queriam proteger o seu patrimônio de possíveis invasões dos holandeses entre 1624 e 1625. Um desses supostos tesouros escondidos na Fonte Nova seria um tipo de arca feita de ferro, madeira ou bronze, que guardava um valor inestimável de ouro, prata e joias de valor. É claro que essa possibilidade despertou o lado mais aventureiro e rocheado da cobiça em alguns moradores da região, e alguns perderam dias e noites em escavações na esperança de encontrar o tal desejado
e misterioso tesouro. E de acordo com a lenda, o tesouro estaria enterrado nas proximidades do nascedouro da fonte, entre a ladeira do Gales e a rua que dá acesso hoje ao estádio e à Arena Fonte Nova. E durante anos, muitos boatos foram espalhados sobre o tesouro e a sua suposta localização. Mas pessoas intensificaram as suas aventuras após a reportagem sobre o assunto ser publicada no jornal à tarde, em julho de 1915. E em 1928, um crucifixo de ouro foi noticiado pelo mesmo jornal, informando que foi encontrado em volta da nascente de água. O governo teve que agir prontamente e então proibiu as escavações. O fato é que o tesouro nunca foi encontrado, e se existia, está preso para sempre embaixo de estacas, cimento e um estádio. Bem, galera, essas foram as 9 melhores lendas urbanas da Bahia. E se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos. E também não esqueça de deixar aqui nos comentários o próximo estado ou cidade que você gostaria de ouvir falar sobre as lendas urbanas locais.